Estados Unidos expulsam delegado brasileiro envolvido na prisão do golpista Ramagem. O governo dos Estados Unidos determinou que um delegado brasileiro envolvido na prisão do ex-delegado golpista Alexandre Ramagem deixe o país. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, sem mencionar inicialmente o nome do agente. O agente, para quem não sabe, é o delegado Marcelo Ivo de Carvalho. Autoridades americanas afirmaram, em publicação oficial nas redes sociais, que o delegado teria tentado contornar pedidos formais de extradição e realizar uma caça às bruxas no território dos Estados Unidos. Nenhum estrangeiro pode manipular o nosso sistema de imigração para contornar tantos pedidos formais de extradição quanto prolongar a caça às bruxas políticas em território dos Estados Unidos. Hoje solicitamos que o funcionário brasileiro relevante deixe a nossa nação por tentar fazer isso, diz a nota. O agente é Marcelo Ivo de Carvalho, delegado da Polícia Federal. Ele trabalhava como oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE. Marcelo ocupa esse cargo desde agosto de 2023. Com quase 23 anos de Polícia Federal, já atuou como delegado regional de investigação do combate ao crime organizado em São Paulo, entre março de 2018 e maio de 2021, e como superintendente da PF na Paraíba, de fevereiro de 22 a janeiro de 2023. Quero chamar os nossos entrevistados, nossos convidados. Primeiro, Marcelo Marcengo e depois Tony Garcia. Marcelo, boa noite. Tony Garcia, boa noite. Faça a pergunta. Essa expulsão do delegado da Polícia Federal é o começo da campanha do Trump junto com a extrema-direita nesse ano? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Pedro. Eu boa vou noite. Falar. A gente estava falando agora um pouquinho sobre isso daí. Eu entendo o seguinte. Primeiro, né, eu acho que nós aqui no Brasil, principalmente o Lula, estava iludido o tempo inteiro em relação ao Trump, entendeu? O Trump não tem nada a ver com o que pensa o Lula, entendeu? É água e óleo, eles não se misturam. Agora, achar que os Estados Unidos iam ficar isento nessa campanha aqui do Brasil, entre a campanha do Lula e de uma pessoa da direita, é inocência demais, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas que estão tomando conta dessa parte aí, que enrolaram o Brasil porque na hora das taxas também era prejudicial para eles, voltaram porque era ruim para eles, então eles não teriam voltado. Mas o Rubio é o maior agressor, entendeu? De regimes de políticas como a do Brasil. E daqui, da Venezuela, ele que organizou tudo, invasão, isso, aquele outro. De taxar o Maduro, né, narcotraficante, o Petro, narcotraficante, tudo isso daí é o governo, é o que pensa o governo de extrema-direita do Trump. E agora, isso que eles fizeram com o delegado lá que tentou, né, noticiar lá que ele seria preso por causa que ele estava foragido, que tinha coisa da Interpol, aquilo lá eu chamei a atenção, que aquilo era um erro, entendeu? Era um erro porque ele está lá, ele foi para lá com o Eduardo Bolsonaro, ele foi para lá com aquele Paulo Figueiredo, que tem os contatos lá, foi levado para eles, ele entrou com visto, com pedido de asilo, como entraram aqueles outros que estão lá também há muito tempo, né? Igual aquele um que vive xingando o STF, Alan dos Santos, tal. Essa gente está lá 3, 4 anos protegido, mesmo no outro governo eles já foram, estão protegidos por esse, entendeu? A hora que se faz aquilo, a Polícia Federal usa um agente lá brasileiro para fazer isso, eles vão fazer uma investida contra o país agora, em retaliação, vão aproveitar, o Rubio vai aproveitar para fazer tudo que pode. Entendeu? E isso daí é muito ruim, porque parece porque a direita aproveita isso, óbvio. Já estão chamando agora o Andrei para ir lá depor no Congresso imediatamente para falar o que é que ele mandou a pessoa para lá para atuar nos Estados Unidos ilegalmente. Isso. Aí mostra que parece que tem um tipo de aparelhamento, né? STF, PF, governo federal. Isso é muito ruim. E como a imagem do Supremo está muito desgastada,
A direita tem aproveitado isso daí para articular orquestradamente, né, a pancadaria em cima de tudo isso, né? E para quê? Com a intenção do quê? De eleger uma enormidade, né, de senadores que depois vão trabalhar pelo impeachment dos ministros do Supremo. Então, aproveitando muito bem essas janelas. E eu acho que o governo brasileiro, com a comunicação dele e da maneira que está se comportando, ele está dando isso de mãos beijadas para a direita e para a extrema-direita. Tanto é que o Flávio não fala uma palavra, ele não se posiciona em nada, e ele, pela inércia, ele de ficar quieto, ele está à frente do Lula hoje nas pesquisas. Por que isso? Entendeu? Porque tem alguma coisa errada na comunicação do governo, alguma coisa da maneira que está se comunicando com a população. Não é só o discurso, isso e aquele outro que vai chegar na população, a população vai entender. Não, a direita está mais articulada no sentido de saber o quê? O que a população está pensando? O que aflige a população? Entendeu? Não adianta fazer um discurso, não, você tem o gás, você tem a escola, você não paga o imposto de renda, isso aqui, que a pessoa chega na casa dela, deita com a cabeça no travesseiro, entendeu? E 70% da população brasileira está endividada, entendeu? Isso aí, eles falam, poxa, né, a minha vida não melhorou nada, então eu estou endividado, eu pude comprar mais porque eu tenho crédito, tenho mais crédito, mas eu tenho um juro de 15% ao ano, e essas coisas é debitada para o governo. A gente tem que saber isso daí, que a população entende assim, entendeu? Agora, se não se comunicar da maneira correta e saber quem são os inimigos, né? E ter um lugar para ter o discurso, para ter tudo isso, eu acho que isso daí está ficando muito fácil para o lado de lá, entendeu? Eu penso assim. Então, eu só não sei qual que é, né, a varinha mágica que eles vão ter para entenderem o momento que está acontecendo, essas transformações que estão acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil não está alheio disso, né? E para tentar ir de frente, combater de frente, né? O Lula e o PT não combateram o Sérgio Moro. Ele é o único responsável pelos vazamentos, por obter essas informações sigilosas contra os ministros, contra o filho do Lula. Eles têm gente aparelhada, tem gente dentro do governo, nas instituições. Eu já denunciei isso 1000 vezes. Januário Paludo na PGR, né, Tony? Então, eu estou falando Que faz absurdo, tempo. Né? Ele estava lá. Ele, Paludo, junto com o PGR, tiraram, entendeu? Tiraram da mão do ministro Toffoli tanto o inquérito do INSS através do Barroso, né, que tirou o ministro, estava convalescendo de uma cirurgia de hérnia, uma coisa assim, e o Barroso aproveitou naquela época que ele estava, antes de sair do STF, que ele estava com tudo impedido de entrar nos Estados Unidos e os negócios dele são lá, ele fez um acordo lá e aproveitou a doença do ministro, tirou da mão do ministro Toffoli enquanto convalescia e distribuiu para mim de Araque, para o Mendonça, entendeu? Daqui a pouquinho aí faz aquela pressão, o governo entra junto para tirar o outro agora do Banco Master, que casualmente, coincidentemente, cai na mão do Mendonça também. Ano eleitoral, tudo isso daí, meu Deus do céu, eu não estou entendendo mais nada. O governo não reage, deixa o Sérgio Moro usar toda a estrutura lavajatista para defenestrar o governo. Ele vai usar a campanha no Paraná para correr junto com o Flávio Bolsonaro, o Brasil inteiro, com a ladainha da corrupção, disso, do STF. Ele vai continuar fazendo isso com 3 processos no STF, entendeu? Que pode liquidar a vida dele. O governo agiu contra, não deixou caçar ele, interferiu para fazer tudo isso, porque ele era um medíocre. Só esqueceu o seguinte, entendeu? Que ele tem muita gente na mão dele chantageada. Ele já tinha, quando ele foi o juiz aqui, que se apoderou de um monte de coisa, de gravações, de autoridades e tudo isso, que não processou ninguém, mas tem informação para chantagear. E se esquecem que ele foi 1 ano e tanto, quase 1 ano e meio, ministro da Justiça, onde ele tinha BIM, PF, tudo isso daí na mão, COAF, tudo ele tinha na mão. Se ele agia dessa maneira quando juiz, imagine quando ministro da Justiça.
O governo Lula, todos, o Lula, o próprio Lula, o PT, eles ignoraram o tamanho que é o lavajatismo. E agora estão sentindo. Está todo o lavajatismo de volta, né? Os vazamentos sistemáticos. Não tem ninguém, né, de qualquer lado que não seja o PT que está envolvido em tudo. Né? A Globo continua, só falta a Globo. A Globo daqui a pouquinho vir com aquele duto lá que jorra dólar de novo todo dia no Jornal Nacional para começar a falar que é coisa do governo também. O resto está fazendo PowerPoint, está fazendo tudo. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!